Da ressacada, Avaí, Botafogo, Campeonato Brasileiro. O time do Avaí está escalado pelo técnico Wagner Benassi. 8 vitórias, 9 empates, 16 derrotas no campeonato, 33 pontos em 33 jogos. Confira aí o Avaí. O técnico Benassi escala o time com Zé Carlos no gol número 1. São 3 zagueiros, número 3 Rafael, 5 Bruno Silva, 4 Emerson Nunes. Uma linha de meio campo com 6, 2 Patrick, 7 Diogo Orlando, 8 Rudinei, número 10 Caio, 11 Valber, 6 Eltinho. Na frente, o artilheiro do time no campeonato, o Roberto, é o atacante com a camisa de número 9. O Botafogo tem 54 pontos, 13 vitórias, 15 empates, 5 derrotas no campeonato. O Botafogo está assim escalado pelo Joel Santana, o goleiro Jefferson, número 1. 5, Leandro Guerreiro, número 3, Antônio Carlos, 4, Dani Moraes na defesa. Linha de meio, 2, Alessandro, o número 6 é o Fael, o Marcelo Matos é 8. O Lúcio Flávio, número 10, e o Ed, no número 11. Na frente, Jobson, número 9, Louco Abreu, número 13. Esse é o time do Botafogo de Joel Santana. A arbitragem para essa partida entre Avaí e Botafogo vem de São Paulo. Apita o jogo Sálvio Espínola, com os assistentes o Marcelo Vangassi e o Vicente Romano Neto. O jogo está para começar em Florianópolis. Daqui a pouco a gente vai trazer as principais informações dos clubes. Os dois times têm desfalques para o jogo. A situação do Botafogo é uma situação de precisar urgentemente da vitória, porque o Botafogo chegou, porque o Botafogo está brigando pelo título. O Botafogo, em vencendo esse jogo, tem uma rodada, teoricamente, uma rodada que pode ser muito interessante para o Botafogo. O Cruzeiro joga em Salvador contra o Vitória. O Corinthians tem clássico contra o São Paulo. Jogos no mesmo horário. Mais tarde, Fluminense e Vasco. Fluminense, Corinthians e Cruzeiro, os times que estão à frente da equipe do Joel Santana, têm jogos duros. Claro que o jogo do Botafogo também é difícil, jogo complicado contra um time brigando para escapar da zona do rebaixamento. Se você for pensar nos pontos de um e de outro, o Botafogo, mesmo jogando fora de casa, pode ser considerado favorito. Júnior está com a gente para acompanhar o jogo. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. A verdade é que o Botafogo, Kleber, posso até assegurar o seguinte: vai definir a sua vida, não somente nessa rodada, né, mas na próxima, quando ele enfrenta o Ceará também fora de casa. Logicamente, como você disse, esses 3 pontos do jogo de hoje é muito importante. Lembrando que o Avaí está numa situação bastante difícil e isso faz o jogo ficar mais complicado ainda. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa Avaí e Botafogo, 34ª rodada, Campeonato Brasileiro 2010. Avaí, apesar da escalação, como a gente viu, com 6 no meio campo, não pode ficar na defesa. O Avaí precisa desesperadamente do resultado, ainda mais jogando em casa. E você confere uma boa presença de público, o torcedor do Avaí tentando ainda ajudar o time a sair dessas posições mais desconfortáveis do campeonato. Movimentação da equipe catarinense. Esse camisa 7 é o Diogo Orlando. Fez a movimentação com o Valber. Recebeu o Caio. Passa, vai para o campo de ataque o time do Botafogo com o Patrick. O time do Avaí vai tentar armar a primeira jogada ofensiva. Bola mal passada, conseguiu fazer o corte o Leandro Guerreiro. Corre para arrumar a casa o Emerson Nunes. Chegou o Jobson em cima dele. O Sálvio marcou a falta, a primeira do jogo, a falta do Jobson. Tempo para o José Roberto Wright, de olho aí na arbitragem do Sálvio Espínola. Wright. Amigo da Globo, muito boa tarde. O Sálvio é um árbitro experiente, um árbitro que disputou vaga na Copa do Mundo do ano passado com o Simon, perdeu. E é um árbitro que nunca vi ter problema em jogos. Ele geralmente apita muito bem. Vai de novo para o campo de ataque o Avaí, domina mais uma, Valber. É o Tinho na esquerda, com o combate do Alessandro. Ela voltou para o Caio. Leandro Guerreiro fica cercando, conseguiu bater na bola. Voltou para o Caio. É o Avaí quem começa tomando a iniciativa nesta abertura praticamente do jogo em Florianópolis, 1 minuto e meio. Gingou ali o Caio, na frente do Lúcio Flávio. Recebe Diogo Orlando. Bom o trabalho para o Patrick. Chegou o Edno, que está ocupando ali aquele lado esquerdo. Ele cometeu a falta. Ele deu ele está dizendo que não fez a falta não, Ed. Poxa, mas é tão flagrante, a mão nas costas do adversário, empurrando. Falta em qualquer lugar do planeta. Falta em cima do Rudney. Botafogo não tem o Marcelo Cordeiro, que está machucado. O Somália, que substitui o Marcelo na lateral esquerda, também está machucado. O Edno começou o jogo caindo um pouco mais por ali. Atuou já nessa posição o camisa 11 do Botafogo. Primeiro momento que pode ser perigoso para o goleiro Jefferson. Esse é o Roberto, camisa número 9, o artilheiro do time no campeonato, 7 gols. Lá vem cobrança de falta para dentro da área. Jefferson firme, faz a defesa, fica com ela.
sem problema para o goleiro do Botafogo nesse primeiro lance. Botafogo tenta chegar. É a primeira tentativa do Botafogo de chegar para o campo de ataque. Aí a bola dominada pelo camisa número 9 do Botafogo, o Roberto. Vai para cima da marcação. Fez o passe, corte feito. Voltou, o rebote é do Caio. Limpou para um lado, para o outro, até o Antônio Carlos afastar essa bola. Domar Frison acompanha o time do Avaí. Situação é de desespero, mas parece que sem jogar toalha nenhuma, hein, Domar? Muito bacana de Weber, é verdade. Esse é o primeiro jogo de decisão do Avaí para vencer na Série A. O time tem muitos problemas. Robinho, Vandinho e Emerson, titulares, estão fora, suspensos. Mas tem hoje a volta do Rafael Galdinho. E você lembrou muito bem a volta do Roberto, que passou 15 dias no departamento médico. Roberto, que é o artilheiro do time do Avaí no campeonato, com 7 gols. 7 gols marcados no campeonato. E tem também 17 na temporada. Olha o Botafogo. Recebeu o Louco Abreu. Tenta fazer a jogada Louco Abreu. Veio a marcação. O Botafogo recupera com o Edno, aí o Fael. Jogada lá na esquerda com o Jobson. Jobson vai para cima da marcação do Patrick. Também o Fael pode fazer às vezes ali de ala pela esquerda. Fael e Edno, né? Exatamente isso, tem um revezamento. Quando tem a bola, né, o Botafogo procura centralizar o Joel, quer dizer, botar o Fael um pouco mais pelo lado esquerdo para dar um pouco de liberdade ao Edno para ele armar. Que ataca bem, isso, vai bem pro ataque mais que o Fael. Tenta responder o Avaí, o Antônio Carlos só protege, saiu de zagueiro. O zagueiro que isola a bola, não brinca em serviço. O Jefferson, mas o juiz estava marcando uma posição de impedimento do ataque do Avaí. Foram apenas 4 partidas na história do Campeonato Brasileiro. Esse é só o 6º Campeonato Brasileiro do Avaí na Série A. Em 4 confrontos, 3 vitórias do Botafogo, 1 empate. O primeiro jogo foi em 74, o primeiro jogo em Florianópolis foi em 2009, 2-1 para o Botafogo. O único empate também no ano passado, 2-2 no Rio. 3 vitórias do Botafogo, 1 empate nesse confronto de poucos encontros entre Avaí e Botafogo. Fazendo a proteção. Essa foi aquela parecida com a outra que ele falou que ele não tinha feito. E pelo mesmo jogador, só que como a outra ele duvidou, essa ele pegou e meteu força no braço e jogou lá, longe. Jogou o Rafael fora de campo. E o juiz parece já dar uma chamada de atenção no Edno. É, já a segunda, né? Com menos de 5 minutos de jogo. E marcou a falta, como você vê aí pela movimentação do Zé Carlos, pela posição que ele pôs a bola. Subiu o Leandro Guerreiro, Marcelo Matos. Lúcio Flávio completa para o time do Botafogo. Chega o Louco Abreu, tentou e ajeitou, errado. Não deu para o Edno, deu para o adversário. Patrick se manda com o time do Avaí. Volta a bola para o Rudney. Edno em cima dele. O Edno dá o primeiro combate ao Rudney. O Fael fica mais na defesa ali marcando o Patrick. Saiu o Dani Moraes, ficou no chão o jogador do Avaí. Considerou o salve espírito lance normal. Vem o Botafogo. Vinha. A antecipação foi bem feita pelo Emerson Nunes. Caio faz o toque para a chegada perigosa do Valber. Bateu pro gol à esquerda do goleiro Jefferson. Primeiro chute mais perigoso. O Jefferson foi lá, acompanhou, a bola foi para fora. O Valber, que é a torcida incentivando. Dentro do campo, Júnior, 6 minutos só. O Avaí toma a iniciativa, precisa disso. Qual é o limite de um time que está no sufoco de aguentar o jogo no 0 a 0, de não ficar abatido por causa da classificação? Olha, Kleber, eu acho que o próprio Joel já deu demonstração de que ele sabe armar o Botafogo para viver situações como essa. Aconteceu contra o Atlético. Tem que ter uma jogada, uma válvula de escape, né? E essa válvula de escape é o Jobson, entendeu? Com o passe do Lúcio Flávio para poder ter essa jogada de contra-ataque. O sistema defensivo parece que está bem montado. Essa iniciativa do Avaí era mais do que normal. E vem de novo com o Rudney. O jogador do Botafogo ali, o Fael, ficou pedindo um cartão amarelo para o Patrick, entendendo o Fael que o Patrick quis iludir o árbitro. Eu acho que o Patrick caiu mesmo, não havia falta, mas não teve a intenção de driblar a intenção do árbitro de marcar a falta ou não. Mais uma vez, a defesa do Avaí chega firme, se antecipando ao Louco Abreu. Agora foi o Rafael. Caio tentou o passe no meio do caminho. O corte do Dani Moraes. Ela vai voltar. Foi para perto do Joel, saiu pro lado do campo.
E o time que está quase caindo, tem um prazo de paciência? A situação é bastante difícil, principalmente porque hoje não tem Robinho, Emerson e Vandinho, que são 3 jogadores titulares, né? E isso traz, na verdade, um problema maior para o Benazzi. É aquilo que você disse no início, Kleber, não pode jogar a toalha, não pode desistir. Está muito achatado lá embaixo também, você ainda tem 15 pontos para disputar. E o Botafogo quietinho, quietinho, chegou, Mauro Júnior. Não faz discurso ainda de brigar pelo título, mas como diz o Joel, vai comendo pelas beiradas. Boa tarde a todos. Conversei com o Joel agora há pouco sobre essa mudança. Ele colocou o Edno na lateral esquerda no lugar do Marcelo Cordeiro. Eu falei, e aí, Joel, o Edno dá conta? Ele deu aquela olhadinha, aquela risadinha. Tá indo bem, vai dar conta, aguarde e confie. 8 minutos. Aí o Fael tocou para o Edno. Essa escapada dele para o campo de ataque tende a ser boa. Foi falta do Rudney, derrubou o Edno. Falta marcada pelo árbitro Salvio Spínola. Falta contra a equipe do Avaí para o Botafogo movimentar. Foi puxado. Além de se enroscarem, foi puxado o Edno. Joel Santana, pela terceira vez, comanda o time do Botafogo. O maior vencedor de campeonatos cariocas. São 7 na carreira do Joel. 2 pelo Botafogo. 2 pelo Flamengo, 2 pelo Vasco e 1 pelo Fluminense. Sai o primeiro gol do domingo no campeonato. Bola lançada para o Jobson. Corte feito pelo camisa número 5, Bruno Silva. É escanteio. Pintou uma bolinha na tela. É gol, né? Na rodada. O Goiás abriu o placar lá em Presidente Prudente. Grêmio Prudente 0, Goiás 1. 2 times que estão brigando para escapar da zona do rebaixamento. Afastou a defesa do time do Avaí, tenta puxar o contra-ataque. O gol lá em Prudente foi do Rafael Moura. O Goiás faz 1-0. O Goiás é o penúltimo, o Prudente é o último colocado do campeonato. Vem o Botafogo. Fael tocou para o Edno. Se livrou bem da marcação do Caio. Bota a bola na direita para o Jobson. Firme o carrinho do Bruno Silva na bola. Travou, conseguiu jogar para fora. Fica o Botafogo no campo de ataque. O Roberto é o artilheiro do Avaí na temporada. E o Louco Abreu é o artilheiro do Botafogo neste ano de 2010. Lúcio Flávio tentou a jogada. Louco Abreu já marcou 23 gols. O Roberto 17, o Avaí 116, o Botafogo 106 gols no ano. O Botafogo jogou menos. 59 jogos e o Avaí 70. Alessandro tocou para o Marcelo Matos. Esse é o Jobson. Escapou do Eltinho, não dá falta do Eltinho. O árbitro parou e marcou. Falta cometida pelo Eltinho, lateral esquerdo do time do Avaí. Vai para fazer a cobrança o Botafogo. Tem o Edno e o Lúcio Flávio hoje. Aqui pelo lado direito vem o Edno. Os olhares são todos para o Louco Abreu, que é eficientíssimo, como você sabe, na bola aérea. Aos 11 minutos, Edno bateu. Lá vai ela, lá para cima. Tentou o toque de cabeça. A bola foi afastada. Voltou, é do Edno. Fica com a bola o camisa 11 do Botafogo. Vai para a jogada individual. Tentou, não conseguiu aliviar a defesa do Avaí. Louco Abreu ajeitou lá para dentro da área. Fica viva a bola. Vai conseguir agora mandar para longe o camisa número 5 da equipe catarinense, o Bruno Silva. O domínio do quarto árbitro não foi perfeito, mas foi um tapa de primeira ali para quem chegava para bater o arremesso. Se ele dominasse bem, não estava ali, né? Com o passar do tempo ia ficar lá mesmo, né? Não tem jeito. Vem embora o time do Avaí com o Diogo Orlando. Aí recebendo o Bruno Silva. Se manda Rafael, o zagueiro do Avaí vai para o campo de ataque. Pertinho ali o capitão do time, o Caio. Bem, Marcelo Matos. Deu o combate, tomou, tocou para o Lúcio Flávio, corre atrás do Caio e faz a falta, derruba.
Essa aí não é uma jogada que mata contra-ataque, White? É uma jogada de falta, eu acho que uma advertência verbal. Você vê que ele agora é puxado e depois derrubado. Uma advertência verbal estava de bom tamanho, porque ainda estava no seu próprio campo, né? Foi isso que fez o Salvio Spino. Marcando apenas a falta do Caio, não deu nenhuma advertência ao jogador do Avaí. A bola vai direto para o goleiro Zé Carlos. Esse tem pressa. Deu boa bola. Vem buscar o Roberto. Dani Moraes deu o combate, tomou na boa, toca para o Alessandro. A torcida do Avaí ficou chiando. Alessandro tenta levar, acompanhado pelo Diogo Orlando. Chegou rasgando, depois o Bruno. Voltou o Eltinho, o time do Avaí recupera, vai com muita dedicação o Avaí. Mas com pouca precisão até agora, né, Kleber? Começou muito mais animado, né? Agora com 13 minutos o Botafogo parece já estar, se não controlando o jogo, levando na boa. Errou o lance o Valber, o Jobson fica com ela, vem o Louco Abreu, botou no peito, pode colocar lá na esquerda para o Jobson, foi curta a bola do Louco Abreu, mais uma vez conseguiu fazer a antecipação o Rafael na defesa do Avaí. Ficou com algum espaço, vai embora, o Valber está pedindo no meio, ele vai arriscar. O zagueiro se mandou, se antecipou, foi ganhando moral, foi crescendo. Aí na hora de bater pro gol, não teve muita força. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, 58 anos de dedicação total. Vem de novo o time do Avaí, esse é o Rudney. O jogo chega a 14 do primeiro tempo. Valber trabalha com o Patrick. Outra vez o Rudney. Chegou o Leandro Guerreiro, atrapalhou o Caio, tomou do Caio. Caio reclama toda vez que cai. Ele acha que foi derrubado. O Edno faz o passe, buscando o Louco Abreu. Bruno Silva conseguiu fazer o corte. Eu ia até perguntar, o Wright, exatamente isso. A gente vê por parte dos jogadores do Avaí, todos eles, em todas as situações, reclamam. Parece que é para jogar, inclusive, a torcida contra o árbitro nesse início. É um tópico interessante da tua colocação, Júlio. Pode até ser nesse sentido. Ou então é o desespero, né, de tentar escapar da segunda divisão, apelando até para reclamação infundada, como é o caso. Botafogo sai para o jogo, Leandro Guerreiro. E os passes do Botafogo no campo de ataque, quase todos sendo antecipados pela defesa do Avaí. Mas aí são os jogadores que deverão receber o passe, que tem que tomar a iniciativa, né? Você vê, um jogador como o Louco Abreu, alto, forte, ele já se deixou antecipar 2 ou 3 vezes, o que é normal, que ele sabe usar bem o corpo, inclusive, para fazer o biombo ali para os homens que vêm de trás. E deve ficar ouvindo de quem passa. Não espera a bola chegar. Vai ficar esperando básico, a bola no pé. Vem de novo o time do Avaí com o Bruno. Bruno Silva toca atrás para o Rafael. O Rafael recebe um combate ali do Louco Abreu. Faz o passe, de novo equivocado. E é claro que a tensão, o peso nas pernas dos jogadores do time do Wagner Benazzi, o técnico do Avaí, é um peso muito grande. O time já teve lá nas primeiras posições do campeonato, tem 5 rodadas lá no começo do campeonato, o Avaí ficou entre os 4 primeiros. Nas 4 últimas rodadas está na zona do rebaixamento. E caiu numa hora que a volta é difícil, né? O rio ficou fundo para ele subir. Principalmente porque as equipes, Kleber, nessa fase já do campeonato, né, principalmente pós-Copa, já estão todas armadas, já estão todas em forma. E o Avaí, infelizmente, não conseguiu acompanhar o ritmo dessas equipes, e por isso está nessa situação. Hoje estão na zona do rebaixamento, nesse começo de rodada, Guarani, Avaí, Goiás e Grêmio Prudente. O Atlético saiu da zona do rebaixamento pelo número de vitórias. Quer dizer, mesmo que o Guarani, que o Avaí vença o jogo, ele vai a 36 pontos. Mas não consegue sair da zona do rebaixamento porque ele não alcança o Atlético Mineiro no número de vitórias. Ele pode ganhar a posição do Guarani, caso o Guarani perca mais tarde para o Palmeiras. Valber. Defesa do Botafogo conseguiu sair para o jogo. Lúcio Flávio. Alessandro de primeira para o Louco Abreu. Veio buscar. Já chegou de ladrão de novo o Bruno. O Louco Abreu ficou reclamando de falta. Não pareceu ter havido. Onde está o Patrick? Do lado esquerdo. Fez o cruzamento.
cortou. Marcelo Matos deu tempo para o Jefferson evitar que ela fosse embora pela linha de fundo. Agora o Louco Abreu não foi antecipado por ninguém e fez um bom passe para o Edno. Chegou primeiro na cobertura, na defesa, o Emerson Nunes. O goleiro Zé Carlos toca para o Rudney, bola esticada, bola perigosa. E o Lúcio Flávio comete a falta. Você está em casa e quer participar das nossas transmissões, você sabe que agora, na comunicação via internet, você pode participar com som e imagem. Globoesporte.com/futebol 2010 para você conversar com a gente, mandar o seu vídeo e participar aqui do Campeonato Brasileiro de 2010. O relógio vai chegando a 18 minutos na ressacada em Florianópolis, Santa Catarina. Marcelo Matos não deixou o Valber dominar, caiu, bate pro gol, bate para fora. Linha de fundo, tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Amarok, só o Volkswagen poderia ter tanta força. Quase 20 minutos, Júnior. O que você vê, o Botafogo controla o jogo. Mudou. O Botafogo melhorou. O Botafogo tem a seu favor, Kleber, esse sistema defensivo bem armado, entendeu? Ele tem o Leandro Guerreiro, que faz o terceiro zagueiro. Hoje tem mais o Kleber e o Marcelo Matos. Quer dizer, tem praticamente sempre 5 jogadores ali atrás. Você vê que o Avaí não teve nenhuma possibilidade de contra-ataque. É uma coisa que o Joel procura usar exatamente quando joga fora de casa, e ele, né, tirar partido dos contra-ataques. Agora, pouca chance de gol criada, né? De parte a parte. Erro de passe. Lembra que eu falei da precisão? Né? São os dois meios, né? O Flávio não consegue acertar os passes, e o Caio também, que é o homem de organização do Avaí também. Então o Botafogo tenta mais uma vez. O Marcelo Matos, apertado pelo Caio, tocou atrás para o Leandro Guerreiro. Aí quem fica com espaço para jogar é o Antônio Carlos. Tenta o lançamento. Olhou para a direita, viu o Jobson, a bola chega. Tem que se esforçar para evitar a saída. Aí já teve dificuldade, né? Depois do esforço, ficou a bola muito mais fácil para o Bruno Silva conseguir o desvio, como ele fez, e a bola foi para fora. Marcelo Matos. Meteu com efeito lá para dentro da área o Alessandro, tentou o desvio o Rafael tira. Roberto, aí deu uma chegada mais pesada ao Dani Moraes e fez a falta. Você percebeu que se o árbitro fosse o Roberto, o centroavante, ele teria dado o cartão amarelo para o Dani Moraes. Com certeza, absoluta. Só que foi uma entrada por trás, onde ele tentou a bola e não conseguiu. Eu acho que está na hora do Salve começar a apertar o ritmo do jogo em termos de disciplina, usando os cartões. Principalmente o cartão amarelo, óbvio. Para quem faz falta e para quem reclama, ou só para quem faz tudo, falta? Para geral. Estranho, o Raitz querer distribuir cartão, nunca foi disso. Nunca foi disso. Vem embora de novo o time do Avaí, tocando Rudney no campo de defesa. Aí o Rafael fazendo o passe lá do lado direito, Patrick teve dificuldade, o Rudney consegue ajeitar, mas não fez o passe para o Diogo Orlando, o corte do Edno, e realmente nenhum dos times consegue dar sequência de 3, 4 passes precisos para que um deles chegue ao gol adversário. Embora Roberto, levou por dentro, bateu pro gol. Aí é um centroavante mesmo, aquele atacante. Limpou, abriu, clareou, tentou o chute, não deu certo. Depois do futebol, Fausto Silva de volta para comandar as atrações do Domingão do Faustão. E depois tem o Fantástico, com uma reportagem exclusiva. A mãe de Dilma Rousseff revela ao Fantástico o que a presidente eleita sonhava em ser quando crescesse. Você não pode perder o Fantástico. Depois do futebol, Fausto Silva, e na sequência o Fantástico. Vem embora o Avaí. Chegando no lance, o camisa número 9, Roberto, rolou para a chegada. Era uma boa chegada do Eltinho, não conseguiu o passe. O Diogo Orlando queria o arremesso para o Avaí. O Marcelo Matos para o Botafogo. Foi um bandeira mais convincente, o Marcelo Matos. Botafogo não tem pressa, o que deixa irritado o torcedor do Avaí. Lançando uma levantada de bola ali perigosa, o juiz deu pé alto do Eltinho.
Ele está muito longe dos lances, A visão dele para a jogada é que o jogador do Avaí veio com força. E aí o que acontece? Ele está começando a tentar segurar o jogo. A reclamação sendo coibida e agora ele reclama. Isso. Mas o que eu disse, o Botafogo demora para cobrar, o Avaí reclama. Aí há uma falta aqui, ou não há falta, o jogador do Avaí reclama. E às vezes o Salve está muito longe do lance. E aí fica aquela disputa por 1 metro, por 1 palmo, na boca. Só. Aí com o árbitro próximo isso acaba, se não tem. Bola lançada buscando o Louco Abreu, passou por ele. Sai mais um gol no domingo de futebol pelo Campeonato Brasileiro. Até agora tivemos um gol do Goiás contra o Grêmio Prudente, lá em Presidente Prudente. Agora, o gol também é lá em Presidente Prudente. Tudo igual, Grêmio de Presidente Prudente 1, Goiás 1. O João Vitor fez o gol. No desespero aí do último e do penúltimo colocados do campeonato. Movimentação do Alessandro, Jobson. Outra vez Alessandro. Acertou em cheio o Eltinho. A distância era pequena. Bateu firme na bola o Alessandro. Não chegou a nocautear, mas balançou o Eltinho. Ele tinha o quê? 1,5 metro, uma pancada forte. Não, já está em pé, está bem de resistência o Eltinho. Volta o time do Botafogo. Marcelo Matos e Jobson. De novo o Marcelo. Consegue trabalhar o lance. Fez o passe buscando o Louco Abreu. Ela passou direto para o goleiro Zé Carlos. Está faltando ataque pela esquerda do Botafogo, Júnior? Olha, Kleber, tem um problema exatamente de estar improvisado ali o Éder. Mas o Botafogo se movimenta, só não fica com a bola lá na frente. Né? E o Rudinei vem agora pelo time do Avaí. Chegou com perigo! Parece que ele tentou o passe. Parece que ele tentou jogar. A ideia foi essa mesmo. Né? Jogar para um jogador que estava chegando para fazer o gol. O Jefferson, no meio do caminho, fez o corte. Volta o Botafogo com o Fael. Agora, de lance criado assim, ia ser a grande chance do jogo. Né? A primeira boa jogada. Falta em cima do Edno, falta para o Botafogo cobrar. Ó, como aparecia aqui, ó, não era fácil. Não era fácil a bola passar, né? Era o Valber que estava chegando ali. Né? Tinha o Jefferson, né? Que foi o que fez a defesa. E ainda tinha o Leandro Guerreiro na cobertura também. Tentou o que era para tentar, se bate no gol, estava muito sem ângulo. Tentou cruzar a bola. Antônio Carlos vai para a área. Esperança botafoguense no jogo aéreo. Pega firme Zé Carlos. São 25 minutos e o Avaí tenta sair. Leva o Eltinho. Toca a bola na esquerda para o Valber. Aí o Caio segurou. Trabalha o lance, vem a chegada do Rudinei. O Caio vai para dentro da área. Se mexeu lá pela direita o Patrick. Caio contra o Leandro Guerreiro. Voltou a bola para o Roberto, girou para o gol. Ficou na cara do Jefferson, bateu para o gol. Mandou para a rede. O Bandeira deu impedimento. Me parece que era o Patrick que estava lá. Posição difícil, o Bandeira bem colocado. Marcou direitinho, Wright. Marcou corretíssimo. Você vê que a posição dele era parado, acompanhando o penúltimo defensor do Botafogo. E com precisão marcou esse impedimento. Boa atuação no caso aí do Vicente Romano Neto, assistente de São Paulo. Marcou o impedimento do Patrick. Aquele lado direito ali do Avaí começa a dar trabalho. Precisa, na verdade, que tenha uma cobertura, né? Você vê que tem um revezamento constante de diversos jogadores ali, né? O Edno, você vê o próprio Fael, que são jogadores que ocupam um pouco mais aquela posição. Foram as duas boas chances criadas pelo Avaí, lá pelo lado direito do ataque. E essa bola vai direto para o goleiro. O Globo, a gente se vê por aqui. Skol, um por todos, todos por uma. Sai para o jogo a equipe do Avaí. Aí a bola dominada pelo camisa número 7, o Diogo Orlando. Diogo Orlando tocou para o Roberto. Roberto para o Caio, outra vez o Diogo.
Bola perigosa dentro da área. Foi bem o Dani Moraes. Sentiu que não dava para o Patrick e a bola foi embora. O amigo internauta navega pelo futebol da Globo, acompanha o futebol da Globo, navega pela internet. Preste atenção, Júnior, que vem com som e imagem a pergunta para você. Meu nome é Luiz Felipe, nós falamos diretamente de Campos Goytacazes. Júnior, muitos dizem que o Botafogo vive uma fase parecida com o do Flamengo em 2009. Mas o Flamengo tinha Adriano e Petkovic que fizeram a diferença. Será que Jobson e Louco Abreu podem fazer a diferença como eles fizeram? Globo, a gente se vê por aqui. Os três vieram. Foi o Luiz Felipe que falou, mas a ideia é boa, hein? A pergunta é boa. Deixa eu ver o ataque do Botafogo, que os três foram bem na hora da deixa, foram entrosadíssimos. Então, Júnior. Eu acho que tudo isso em função da coincidência, Cleber, que a gente tem na tabela, né? É você, né? Vamos ver o Caio na arrancada aqui, ó. Vai pra cima do Leandro Guerreiro. Rolou, bola pro Valber, traz pro pé esquerdo, bate pro gol, pega o Jefferson. Você viu como é que tava o ano passado? Você tinha o Palmeiras, né? Não, nessa hora do campeonato, nessa rodada 34ª, o Palmeiras tinha 58 e o Flamengo 54. Isso. E o Flamengo foi campeão. Hoje, o Fluminense tem 58 e o Botafogo tem 54. Então, por isso que vieram todas essas coincidências. Você sabe que o torcedor do Botafogo é extremamente supersticioso. Então, ele falou, se o Flamengo conseguiu a arrancada o ano passado, por que não pode? E pode. Mas essa questão dos jogadores, o ano passado o Adriano e o Petkovic foram muito importantes, fizeram diferença. O Botafogo tem jogador para fazer diferença. Ele citou o Jobson e o Louco Abreu. São dois jogadores que realmente até agora têm dado uma contribuição muito grande para o Botafogo em todos os sentidos. Mas o Botafogo tem baseado no seu time muito mais o lado coletivo. É mais conjunto do que individual. Foi o lado coletivo do Botafogo que fez o Botafogo chegar a essa situação. O campeonato está equilibradíssimo. Nesse momento, Fluminense 58. Corinthians está empatando, está indo a 58. O Cruzeiro está empatando, está indo a 58. E o Botafogo a 55. O Fluminense é o único que joga mais tarde. Tem o clássico contra o Vasco. Roberto tocou a bola no meio. Patrick jogou atrás para o Rafael. O Botafogo dava a pinta de que adiantaria um pouco mais a marcação. Voltou a bola. É outra vez para o time do Botafogo. Rafael. Boa jogada, Ed no Jobson. Esse individualmente faz diferença. Quando acerta o jogo é muito bom de bola. Cruzamento para a área, subiu o Alessandro. Estava lá esperto o Eltinho. Zé Carlos deu algum toque ali no Eltinho. Mas não tinha jeito do Eltinho fazer outra coisa não ali, né? Só foi o último recurso, né? Como a gente diz. Porque se ele não vai, o Alessandro tinha grande chance de fazer o gol. Vai para a cobrança de escanteio o time do Botafogo, 30 minutos. Lúcio Flávio jogou lá para dentro da área. Edno tentou, deu um tapa nela, Fael chegou, evitou a saída. Não foi preciso também o passe do Edno para o Fael tentar fazer o gol. Avaí só ganhou 2 jogos em todo o segundo turno do campeonato. Em 14 rodadas, apenas 2 vitórias. Foram 4 empates e 8 derrotas em 14 jogos. E o Botafogo vem aí com 11 jogos sem perder. Depois de perder para o Goiás, 8 empates. Aí o pessoal estava lamentando, é muito empate. E 3 vitórias seguidas. E essa chegada do Botafogo. Louco Abreu e Edno. Fez o corte. A defesa do Avaí com o Bruno Silva. Agora tenta levar o Patrick, passa o Rudney, encosta o Caio. É pro Caio a bola. Lá pela direita o Rudney. Olhou atentamente para dentro da área, sobre o Peltinho, dominou mal, deu sorte o Botafogo. Ele tinha se antecipado já ao Alessandro. Não saiu a resposta do Botafogo. Aí a bola dominada pelo time do Avaí no meio. 5-1 em termos de finalizações para o time do Avaí. A finalização, assim, uma talvez tenha passado ali perto do gol. A finalização do Botafogo foi na bola parada, que é uma das armas do Botafogo. Mas de jogada combinada, né? A cabeçada do Antônio Carlos, não tivemos mais nenhuma. Né? Zagueiro Bruno se manda. Vai bater pro gol.
some mais uma finalização, essa do zagueiro. Jefferson de novo convocado, né, para a seleção brasileira, dia 17. Semana que vem, não, essa quarta-feira agora. Essa quarta-feira o Botafogo joga contra o Ceará, é jogo do Campeonato Brasileiro. Tem Sul-Americana, o Avaí pega o Goiás, o Palmeiras pega o Atlético Mineiro. Aí na outra quarta-feira tem Brasil em campo, Brasil e Argentina. O Jefferson, um dos convocados pelo técnico Mano Menezes para o amistoso que você vai ver na Globo, lógico. Brasil e Argentina. Ronaldinho Gaúcho de volta à seleção. Olha o Jobson. Rolou a bola pro Louco Abreu. Essa é a jogada. Essa é a jogada perfeita do Botafogo. É tudo que o Botafogo quer, Kleber. É a velocidade, usar a velocidade e a habilidade do Jobson para chegar na finalização do Louco Abreu. E passou perto, viu? Ele tinha marcação. Não foi fácil para ele, por isso que não deu nem para arrumar. Chegou firme em cima dele ali o Emerson. Ele mas foi com a direitinha, que não é boa, né? A canhota trabalha um pouco melhor. Um pouco melhor. Tenta de novo o time do Avaí. A bola do Caio na esquerda para o Roberto. Atrás dele o Antônio Carlos. Bola do Roberto no meio. E esse Patrick, o camisa 2, o que aparece lá no campo de ataque, hein? Vai caminhando para 34 minutos. O primeiro tempo em Florianópolis, com o placar de 0-0 Avaí e Botafogo. 0-0 São Paulo e Corinthians. 0-0 Vitória e Cruzeiro. Corinthians e Cruzeiro, times que estão à frente do Botafogo no campeonato. Gols mesmo só no jogo Prudente e Goiás. Está 1-1 em Presidente Prudente. Olha o Roberto aí de novo. Foi falta do Dani Moraes. Agora o cartão amarelo sai. Correto o cartão, entrada de lado, intencional, foi na perna do adversário, nem a bola ele tentou ver. E nem o Dani, né? Você viu que ele mesmo fez concordou com a cabeça com o Salvo Espino. É porque o jogador do Botafogo poderia ter retirado a perna, né? Mas aproveitou o embalo, deixou e houve o choque. Correto, E jogador que leva falta e pede cartão amarelo, você gosta? Eu nunca gostei, né? Não é questão, hoje estou só acompanhando. Né? O que acontece é o seguinte, eu acho que essa situação, o árbitro, se não fizer na primeira... Tem que dar logo o amarelo para quem pede? Uma advertência verbal pelo menos forte. E aí você não segura, aí começa o festival. O time do Avaí começou todo mundo a reclamar, agora parece que com o cartão que foi aplicado por esse motivo, baixaram a bola e agora estão jogando futebol sem reclamação. Quer dizer, quase sem reclamação. Vai para a cobrança de falta o time do Avaí, mandou lá para dentro o Caio. Tirou o Louco Abreu. O juiz marcou o pé alto, me pareceu. O Salvo Espino não foi em posição de impedimento, apesar de ele estar com essa mão levantada aí. Ele deu o pé alto nessa jogada aí. O jeito como chegou o Rudney, jogada perigosa, né? Contra o Louco Abreu. Exatamente. E com detalhe, como não houve o toque, o contato, é tiro livre e indireto. Se tivesse havido o contato, seria tiro livre e direto. Situação como essa, claro, serve para uma falta lá no campo de ataque, né? Por isso que o juiz está lá com o braço erguido até agora, só quando há um segundo toque na bola que ele abaixa o braço. Vai jogando o time do Avaí com o lateral direito, o Patrick. Movimentação do Caio. Em cima dele, o Marcelo Matos. Boa bola do Caio. Rudney acompanha o Edno. Fica esperando o Dani Moraes se pintar um drible. Não pintou um drible, o Edno conseguiu fazer o corte, bola para fora. Acho que nem corte, né? Ele errou. Sabe o que acontece, Kleber? Eu acho que a maioria dos cabeças de área, os volantes... O pé esquerdo fez o corte. Dos volantes que se apresentam, né? Que são jogadores com característica defensiva. Quando se apresentam sempre bem. Mas eles não conseguem dar continuidade à jogada, né? Exatamente pela falta de qualidade. Diferentemente daqueles jogadores com características mais ofensivas que têm um pouco mais de habilidade para poder fazer a jogada. Com o horário de verão, futebol a partir desse domingo, futebol do fim de semana começa às 5 da tarde. Então hoje você já teve, depois da Fórmula 1, na vitória do Sebastian Vettel lá em Interlagos, o Grande Prêmio do Brasil, o primeiro tempo do Domingão. E Fausto Silva volta logo depois do futebol com as atrações do segundo tempo do Domingão do Faustão. Fez embaixadinha e bateu para fora o Valber. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo avisa, celular desligado, saiba quem ligou. A bola, como você viu, desviou no Antônio Carlos e a torcida do Avaí vai pro ataque com o time. Sai do gol bem Jefferson, soco nela.
Se desequilibrou todo ali o Emerson, ficou falando que sofreu a falta, acabou dando certo pro Avaí, domina o Eltinho. Ele que tinha cobrado o escanteio, tentou o cruzamento. Dani Moraes no corte, Marcelo Matos completa o trabalho, recupera Caio pro time catarinense, prendeu, segurou, jogou dentro da área. Outro corte feito pelo Dani Moraes, agora o Botafogo consegue puxar contra-ataque, vai levando o Lúcio Flávio. Pela esquerda o Jobson, pelo meio o Louco Abreu. O Edno tá chegando, o Abreu limpou, abriu quando chutou. Bruno tava lá para fazer a cobertura, mandar a bola para fora. Também solta a voz a torcida do Botafogo na ressacada. E o time fica no campo de ataque, vai para a movimentação. O Fael. Não, quem arremessou foi o Lúcio Flávio. Lúcio Flávio tocou para o Edno. Edno domina. Tenta escapar da marcação do Valber. O Valber bateu na bola. Se o juiz for rigoroso, ele pega a falta no lance anterior. Antes do corte honesta do Patrick aí, ó. Exatamente, houve a falta. Eu acho que ele deu só um arremesso mesmo. Patrick contra Jobson. O Jobson não fez nada, não. E o árbitro em cima agora. Acho que disputou, Kleber. Ele começou a correr mais. Porque a hora que o cara vai reclamar, olha, e tá o juiz ali do lado, coladinho, não dá. Mas tem uma história de reclamar que depois eu conto quando tiver um tempinho. E esses lances aí, o defensor fica esperando já que o juiz vai marcar a falta. Já não tem marcado tanto os árbitros essas faltas no campo de ataque. Agora foi falta do Antônio Carlos. Vai receber o cartão porque ele puxou, ele agarrou. Ele está dizendo que foi a primeira vez. Essa atitude dele foi a primeira, mas não tem a primeira ou a segunda, não importa. Tem que ver a força com que ele foi na bola. Ele não conseguiu e puxou, agarrou e impediu que o jogador do Avaí virasse. O árbitro entendeu isso como, olha lá, foi antijogo clássico. Dois zagueiros com cartão amarelo, né? O Antônio Carlos e o Dani Moraes. Diga, Mauro. O Antônio Carlos estava pendurado, não enfrenta o Ceará na próxima rodada. Roberto. Boa, bola para o Valber. Em cima dele o Leandro Guerreiro. Uma coisa que eu usava, não sempre, uma vez ou outra, quando o jogo era tranquilo, e um jogador começava a reclamar, eu chegava para ele que toma meu apito, me dá a tua camisa. Como? Eu vou jogar e você apita. Aí parava na hora. Ele parava de reclamar? Parava de reclamar, não sabia se era maluco suficiente para chegar. Já pensou se o White aceita a troca, Júlio? Ele na lateral esquerda ia ficar ruim, viu? No gol até quebraria um galho. Eu pensei no jogador apitando. 40 minutos. Aí o Bruno dominando. Recebe no meio o Diogo Orlando. Daqui a pouco o show do intervalo passa pelos jogos do Campeonato Brasileiro. 3 partidas com o placar de 0-0. Gol só no empate 1-1, Prudente e Goiás. O show do intervalo com notícias Fórmula 1 hoje em Interlagos, vencida por Sebastian Vettel para domingo que vem. Domingo que vem, 11 da manhã, a definição do campeonato. Na última prova, vão brigar pelo título. Sebastian Vettel, Mark Webber, Fernando Alonso. Os 3 com grande chance. Tem muito texto na prancheta para contar no intervalo? Né? Você vê que o semblante de Joel não tá precisando. Tá bem tranquilo, não. O Botafogo controlou bem o jogo, né? Eu acho que só falta um pouquinho mais, Kleber, mas essa é sempre uma estratégia do Botafogo, de arriscar um pouco mais, né? Mas é a estratégia do Joel. Foi assim que ele conseguiu muitas vitórias no campeonato fora de casa. Pintou mais uma bolinha na tela. O Corinthians abre o placar em São Paulo. Corinthians 1, São Paulo 0, gol de Elias. Esse resultado muda a classificação do campeonato. Se o Corinthians mantiver o resultado, vai a 60 pontos. O Cruzeiro está indo a 58 pontos, está empatando com Vitória. Mais tarde tem Fluminense e Vasco. Esse resultado para mexer lá na ponta de cima da tabela do campeonato. Obriga, na verdade, né, aqueles que estão nessa disputa, Cruzeiro, Fluminense, né? Até o próprio Botafogo. O empate, apesar do controle do Botafogo, não é um grande resultado. Não, pelo contrário. Na matemática do campeonato. Pelo contrário. Tem a chance o Botafogo de uma bola parada. A preocupação do goleiro Zé Carlos. A movimentação vai ser feita pelo Edno.
Zagueiro Dani Moraes também foi para lá. Toda a atenção do sistema defensivo da equipe de Florianópolis. Bateu o Edno, ela vai venenosa lá para dentro da área, conseguiu um desvio no primeiro lance. O Eltinho correu para tentar evitar a saída, não dava para ele. 1 minuto de acréscimo já determina aí o Salve Espínola. Primeiro tempo então vai até 46 minutos. Cada vez que o Dani Moraes ameaça bater um arremesso, não bate, que o Botafogo segura a bola. Agora foi o Marcelo Matos, a torcida chia todo o tempo. Perdeu a bola o Lúcio Flávio, tenta recuperar e não consegue o Leandro Guerreiro. Ela fica viva ainda no campo de ataque. Olha o Jobson, ficou com a oportunidade do chute, bateu pro gol. Zé Carlos rebateu, tenta o Louco Abreu, conseguiu pegar o rebote. Encara a marcação do Emerson, vem também o Patrick. Boa jogada do Louco Abreu, segurou, levou para o pé esquerdo. Mais uma vez cercado, agora é o Rudney quem o marca. Ele não conseguiu fazer a jogada, fica o Zé Carlos com a bola. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, um banco único feito para você. – 43,5. Ó, mais um gol aí para mexer com o campeonato. Em Salvador, gol contra do Jonas, gol do Cruzeiro. Cruzeiro então está indo a 60, o Corinthians está indo a 60. Batata quente para o Fluminense no jogo contra o Vasco. E mais ainda necessidade de vitória para o Botafogo contra o Avaí. Claro, falando lá em cima. O Avaí não é preciso falar que o Avaí precisa mais do que desesperadamente ganhar o jogo. Falando lá do lado de cima da tabela. Será que o João Santana já sabe os resultados? Sabe a classificação? Ó, com uma pontuação nesse instante, a liderança está mudando. Sempre lembrando que o Fluminense ainda joga. 60 o Corinthians, 60 o Cruzeiro, 58 o Fluminense, 55 o Botafogo. Tem Fluminense e Vasco já. E a semana que vem tem só Corinthians e Cruzeiro. Só. Dizer, é por isso que esse jogo e o jogo da próxima quarta-feira do Botafogo foi puxado, né? Do Botafogo final de semana do Ceará. O Botafogo vai definir a sua participação no Campeonato Brasileiro exatamente nesses dois jogos. Precisa desses, precisa dos 3 pontos hoje contra o Ceará, porque joga para os outros também, né? Isso, vai entrar. Porque você tem depois o confronto direto, né? Entre o Corinthians e o Cruzeiro. Botafogo tem o Ceará fora, o Inter em casa, o Prudente em casa e o Grêmio fora na sequência do campeonato. O Avaí vai a Porto Alegre na próxima rodada pegar o Internacional, aí recebe o Atlético Goianiense e o Santos e vai a Curitiba na última rodada pegar o Atlético. 45 minutos, foi tranquila a arbitragem no primeiro tempo, Wright? Você chegou a ficar preocupado, que ele estava meio distante? Ou ele começou distante realmente, como você bem observou, e ele é um árbitro experiente, um árbitro que tem qualidade e conseguiu, sentiu que o jogo poderia ir embora, em termos das reclamações e algumas faltas, e aí começou a administrar com advertências verbais, os cartões amarelos, colocou o jogo na mão e está tudo ok. Vamos para os 30 segundos finais da primeira etapa em Florianópolis. 0-0 Avaí e Botafogo. Os gols então foram saindo nos outros jogos. Grêmio Prudente 1, Goiás 1. O Corinthians abriu o placar contra o São Paulo 1-0. O Cruzeiro abriu o placar contra o Vitória em Salvador. Os dois como visitantes, né? O Corinthians é clássico, é no Morumbi. O Cruzeiro está jogando lá na Bahia. Vai terminar 0-0 o primeiro tempo deste Avaí e Botafogo. O Jefferson bate o tiro de meta. O Sálvio dá aquela olhada para o relógio. E apita o final da primeira etapa. Termina o primeiro tempo no estádio da Ressacada em Florianópolis. 0 para o Avaí, 0 para o Botafogo. Certamente com os resultados dos outros jogos dos times que estão à frente do Botafogo, o resultado de empate é menos bom ainda do que era no começo. A gente vai ouvir agora com o Mauro Júnior e com o Domar Frison as opiniões, as avaliações dos jogadores neste intervalo do jogo. Mauro, Domar. Dependendo da situação, concordo com você. Pode acontecer isso, vemos algumas vezes jogadas violentas e que não são tomadas atitudes como pela altura daquilo que foi feito. Na reclamação fica uma coisa muito mais flagrante. Mas eu acho que se você quiser ficar bem, Kleber, tem que se incomodar com tudo no jogo, porque senão um detalhezinho pequenininho vai embora. E convenhamos que não tivemos no jogo nenhuma jogada violenta perfeito. E nem muita reclamação.
Seleção brasileira de vôlei está disputando o campeonato mundial e a gente vai lá para o Japão. Marcelo Correge trazendo informações do Mundial de Vôlei. Festa do povo brasileiro em Nagoya. Já são 7 vitórias no Campeonato Mundial Feminino de Vôlei e a de hoje foi contra um adversário tradicional, Cuba. 3-1 de virada, com destaques para Fabiana, que bloqueou muito e atacou muito, e Jaqueline, que esteve bem na recepção e também muito bem no ataque. O Brasil volta à quadra nesta terça-feira contra a Alemanha pelo Grupo F do Mundial. Marcelo Correge, de Nagoya, no Japão, para o show do intervalo. Estamos de volta depois das informações do Marcelo Correge, todo mundo da torcida aí pela seleção brasileira. Domar Frison, Mauro Júnior, os dois times de volta para a segunda etapa. Kleber, estou aqui com o Edno hoje jogando na lateral esquerda. E uma curiosidade, o Edno é de Lages, aqui de Santa Catarina, e vai casar hoje, Edno, não é verdade? É verdade, né? Tá tudo programado, mas primeiro preocupado com o jogo, com a partida, né? Procurar vencer essa partida que é importante para nós, e depois sim, depois está tudo preparado, né? Vou realizar um sonho na minha vida, né? Depois de 7 anos que a gente já está junto, vamos casar no religioso, casamos no Rio, no civil, e a festa está preparada, até porque mora aqui em Florianópolis. Nome da noiva? Fabiana. Tem gol para ela hoje? Prometeu, pelo menos? Pô, prometi, né? Vamos ver se no segundo tempo aí consigo fazer um gol para ela. Tá certo, obrigado, Domar. Ouviu o Patrick aqui? Que postura o Avaí tem que ter no segundo tempo? Olha, o professor conversou ali, trabalhar um pouco mais a bola e fazer a nossa jogada funcionar, que o grupo sabe qual que é, para nós fazer o gol agora, no segundo. Muito bem, vai começar o segundo tempo, então, sem substituições, nem no Botafogo, nem no Avaí. O dia do noivo do Edno não foi lá dos Ele aproveitou o calendário, né, Kleber? Aproveitou a viagem. Aproveitou a viagem, garantiu a passagem. Para realizar o sonho, como ele mesmo disse, depois de tanto tempo junto, né? Felicidades para o casal. Vai começar o segundo tempo em Florianópolis, 0 para o Botafogo, 0 para o Avaí, nesta 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Salve Espínola está esperando que tudo fique ok, como parece estar, para que comece o jogo no Estádio da Ressacada. A saída pertence à equipe do Botafogo no segundo tempo. Sem substituições. E a gente vai para o início da segunda etapa. Salve o Espínola, pinta a bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a segunda etapa. Cruzeiro ganhando, Corinthians ganhando. Aumenta a necessidade do Botafogo vencer. O Avaí brigando para escapar do rebaixamento, nem precisa falar o quanto precisa da vitória. 0-0 no placar. Primeira bola do Botafogo foi para fora, pertinho ali do Joel. Haldney também não consegue o domínio. O arremesso lateral é de novo para o time do Botafogo. Se mexe o Jobson para esperar que ela chegue na movimentação do Fael. Ele preferiu o Edno. Corte do Hudney. A bola voltou. É de novo do Botafogo. Manda para frente o Antônio Carlos. O Cobreu tenta desviar. Conseguiu afastar o Emerson. A bola escapou do Caio, volta o time do Avaí a ter um arremesso lateral. Kleber. Diga. Só pra gente comentar um pouco mais o casamento do Edno, ele falou que vai ter uma grande festa hoje aqui em Florianópolis, só para amigos, convidados, enfim. A gente fica pensando, se perder, a festa não vai ser tão agradável, né? Vai para o arremesso lateral o time do Avaí. A movimentação é do Hudney. Caio. E o goleiro Jefferson fica com a bola. O Avaí que já teve o Antônio Lopes, o Avaí teve o Péricles Chamusca, o Avaí está agora com o Wagner Benazzi. O Campeonato Brasileiro teve 30 trocas de treinador. Você lembra quantos passaram pelo Avaí, Domar, o campeonato inteiro, desde o começo até o Benazzi?
Foram 3, né? 4 com o Edson Neguinho, que veio nessa transição entre o Antônio Lopes e o Wagner Benazzi. Começou com o Chamusca, teve o Antônio Lopes, teve o Edson Neguinho e agora o Wagner Benazzi. Não deu para perder a conta. Foram muitos, mas não deu para perder a conta. Aí o Eltinho. Botafogo e Fluminense são os dois únicos times que... E o Guarani mantém o técnico desde o começo, né? O Muricy no Fluminense, o Joel no time do Botafogo e o Wagner Mancini lá no Guarani de Campinas. Sai para o jogo o time de Florianópolis com o Valber. Deu uma gingada ali na frente do Antônio Carlos, ficou no chão, o juiz manda ele levantar. A torcida protesta, os jogadores do Avaí todos, você percebeu o inconformismo com a não marcação do pênalti. Lance difícil. Lance difícil, o choque aconteceu. A intenção do jogador, na hora que vai disputar a bola, se houve a intenção de fazer a falta, deixando a bola e atingindo o adversário. Olha o Ed no contra-ataque do Botafogo, bola para o Louco Abreu, tentou limpar, não conseguiu, bateu pro gol o Lúcio Flávio. O juiz foi muito convicto, né? Ele foi muito convicto ao não marcar o pênalti. E atuou corretíssimo. O mergulho que o jogador do Avaí dá, ele se projeta entre os dois zagueiros, e o pé se esquerdo, joga. E o pé esquerdo se enganchando no Antônio Carlos. Exatamente, não houve nada, rigorosamente nada. E aí, com detalhe, o Sálvio em cima da jogada, mandou seguir. Se ele estivesse longe, quem sabe, poderia interpretar erradamente. Mas você sabe que é uma jogada, né? Na hora que aconteceu o lance ao vivo, olhei para o Sálvio porque achei que ele ia botar no chão. Achou? A jogada é típica daquela que acontece o pênalti, porque os dois zagueiros, né, ficaram já batidos na jogada. E a vantagem dele é que ele vinha correndo atrás. A imagem, você vê que ele vinha atrás da jogada. É como o árbitro tem que proceder. Ou atrás ou do lado, para poder ter noção se houve choque ou não. Rudinei. Agora errou completamente o cruzamento, botou a bola para trás do gol do Jefferson. Nós mostramos no show de intervalo o gol contra, né, do Vitória, o desvio do zagueiro do Vitória para dentro do gol, o Jonas, mas o árbitro marcou o gol do Thiago Ribeiro, foi o jogador do cruzamento. Mas acontece que a bola só entrou porque tocou no zagueiro do Vitória. Eu acho que esse negócio de dar o gol para atacante por qualquer motivo, eu acho um grande erro. Não chutou no gol? Não chutou no gol, ele chutou, a bola bateu, só entrou porque houve o desvio, e um desvio, vamos dizer, acentuado. Embora o time do Avaí com o lateral direito Patrick 0-0, já passamos dos 5 minutos do segundo tempo, briga por Elo Fael, chega também o Marcelo Matos, o Antônio Carlos consegue afastar, a bola vai para o campo de ataque do Botafogo, Emerson toca de cabeça antes do Louco Abreu, o Edno fez falta no Rudinei, marcada pelo Sálvio Spínola. Botafogo e Vasco com 15 empates são os segundos no ranking de empates do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, com 16, é o time que mais empatou. Esse empate não é, assim, em termos de jogo, horroroso. Em termos de campeonato, não é bom. Logicamente, né, Kleber? É o tipo do jogo abordável que a gente diz para você dar uma respirada e criar um pouco mais de esperança no seu objetivo. Vem aí o Botafogo com o Jobson. O passe foi forte demais, ela vai direto para o goleiro Zé Carlos. Patrick deu uma segurada e toca no meio para o Rudinei. O grito foi do Benazzi, que aliás, no tempo que jogava a bola, era lateral direito. Jogava na posição do Patrick e o grito de vamos Patrick é para o Patrick atacar. Mas será que ele tinha esse fôlego do Patrick? Naquela época. Vem bola para a área. Hoje é fácil responder, né? Naquele tempo. Era lateral, Benazzi. Jogaram com 3 zagueiros, quer dizer, o Patrick tem a obrigação, na verdade, de estar sempre. Por isso que são sempre muito mais acionados. Hoje os alas, né? E naquela época do Benazzi era lateral mesmo. Primeiro marca e vai na frente se puder. Olha ele aí, ó, o Patrick lá no campo de ataque. Jogou com o Diogo Orlando. Bola esticada, muito esticada para o Aberto. Não deu para ele.
Logo depois do futebol, Fausto Silva volta para comandar as atrações do Domingão do Faustão, o segundo tempo do Domingão. Hoje o futebol passa a ser nos domingos às 5 da tarde, por causa do horário de verão. Faustão tem primeiro e segundo tempo agora. Já vem a segunda parte do Domingão do Faustão. Gol na rodada do campeonato, segundos tempos em andamentos, o William vira o jogo para o Grêmio de Presidente Prudente, lá em Presidente Prudente. Com esse resultado, o Grêmio Prudente vai a 27 e não consegue sair da última posição. O Grêmio que tem 3 pontos a menos, né? Usou um jogador irregular, o Paulão, contra o Flamengo e perdeu 3 pontos. Então está indo a 27. E os dois, Grêmio Prudente e Goiás, ficam mais complicados ainda para fugir do rebaixamento. Aí a bola dominada pelo Leandro Guerreiro na defesa do Botafogo. Esse lançamento aí do Botafogo não está dando certo. Ela bate e volta. Volta para o Rudney com o Patrick. Caio encara a marcação do Marcelo. Tocou, boa bola para o Rudney. Chegou com perigo, fez o cruzamento. Dani Moraes estava esperto. Não fechou o Roberto. O Roberto ficou esperando a bola atrás do zagueiro. O que seria difícil até ela chegar pelo próprio posicionamento, né, do zagueiro. Diga. Não, que você estava falando que a bola, né, do Botafogo... Bate e volta. Exatamente, porque o jogador está esperando a bola no pé. Agora foi o Robson. Agora de novo. E a torcida do Avaí cresce. Essa boa jogada do Rudney, o cruzamento, tirou o Dani Moraes, a torcida do Avaí. E o Rudney está falando exatamente do Roberto, né? Vem, não fica esperando a bola, vem. Cruzamento feito para dentro da área, passou ali pelo Leandro Guerreiro. É tiro de meta só agora para a equipe do Botafogo. O Grêmio Prudente fez com o William o segundo gol. Esse o empurrão, primeiro o empurrão do Valber, depois o puxão do Marcelo Matos. Enquanto em Presidente Prudente, o William aproveita o cruzamento da esquerda, faz de cabeça 2 para o Grêmio Presidente Prudente, 1 para o Goiás. E naquele empurra e puxa não marca nada, Wright. Não tem jeito que se você marcar o pênalti, o outro vai mostrar a televisão que foi o atacante estava empurrando numa outra situação. Quer dizer, o Ayrton, segue o jogo. Segue o jogo. O Ayrton Vieira de Moraes foi árbitro da Copa do Mundo de 70 no Brasil. Ele dizia exatamente isso naquela época em que a televisão não tinha essa cobertura fantástica que é hoje. Dizia, olha, o marco, aí a televisão vai mostrar que não foi nada daquilo porque o outro fez ao contrário, então eu prefiro não fazer nada. Bola para Caio. Girou, o Leandro conseguiu fazer o corte, arremesso lateral para o time do Avaí. Segue no ataque a equipe da casa. O Roberto tentou o passe em profundidade, ela voltou para ele, marcado pelo Antônio Carlos, tenta girar. Se socorre do zagueiro Emerson que vem lá de trás. Rafael bateu para frente. Dani Moraes tirou, o time do Botafogo não consegue botar a bola no chão, ficar com ela. Então vai aumentando o volume aí do time do Avaí. Bola do Rafael. O Valber acabou fazendo falta. Derrubou o Dani Moraes no lance. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, 58 anos de dedicação total. Pelo jeitão ali, o Dani Moraes vai de novo fazer ligação direta lá com o ataque do Botafogo, buscando o Louco Abreu. Conseguiu fazer o corte o Bruno Silva. Alessandro bateu na bola. O torcedor que estava ali perto do bandeirinha é quem está chiando mais, achando que a bola não bateu no Eltinho. Bandeira deu arremesso para o time do Botafogo. Chegou ali o Lúcio Flávio. Agora é só bola para a defesa do Avaí. Essa aí não é pé alto porque ele abaixa ou tá certo o juiz de marcar o pé alto? Eu deixaria seguir, porque o jogador faz o movimento de abaixar a cabeça e o outro tenta a bola sem até observar que o adversário estava chegando. Arremesso lateral para a equipe do Botafogo. A bola do Dani Moraes bateu no Valber. Quando a torcida do time da casa começa a se animar assim, é mau sinal para o visitante? É aquela história do incentivo, né, Cléber? O mais importante é que você tenha consciência daquilo que você está produzindo, daquilo que você pode produzir.
Quer dizer, pelo menos o Botafogo está tranquilo. Logicamente, por exemplo, alguns jogadores hoje, no caso do Lúcio Flávio, quer dizer, você citou muito pouco ele. Ele é um dos organizadores do jogo e isso o Botafogo sente falta exatamente para que possa a bola chegar nos homens de frente. Agora o juiz marcou a falta do Roberto quando a bola estava chegando nele. Entendeu o Sérgio Espínola que o atacante do Avaí fez a falta. Louco Abreu, usou o braço? Não. Essa foi a reclamação do Diogo Orlando. O juiz não viu, não. Bola lançada para a esquerda. Jobson dominou em boa situação. Vai para cima da marcação. Deu a gingada. Rolou para o Edno, mais para o pé direito do Edno. Chegou o Diogo Orlando. Fez o corte pelo Avaí. Patrick. Deu de presente a bola para o Lúcio Flávio. Edno. Bota no chão agora o Botafogo. Boa passagem do Fael. Vai para a área o Jobson. Já está lá o Louco Abreu. Cruzamento feito pelo Edno. Buscando o Abreu. Foi lá em cima e tirou o Emerson. Volta a bola de novo do Botafogo. Agora é a vez do Botafogo pressionar. Do Leandro para o Alessandro. Primeira vez no segundo tempo que o Botafogo ficava um pouco mais no campo de ataque. Passou mal a bola. O Alessandro fez falta. Não fez falta o Marcelo Matos. Deu a impressão de ter sido falta. O juiz não deu. Alessandro. Chega e domina o Diogo Orlando e ganha o tiro de meta ao time do Avaí. A torcida está brava com aquele lance ali. Com esse lance e o jogador, o Bruno, vamos acompanhar. Esse é o movimento. Essa foi a primeira. Essa foi o braço do Louco Abreu. Braço intencional. A bola, você vê que ele faz o movimento para puxar. Ele vai no movimento, ele puxa, toca o braço, toca a bola em direção à posição de frente e o árbitro perto não marcou. E aí o zagueiro... Logo o Bruno depois Silva, o Marcelo Matos teria feito uma falta. E o Bruno Silva, o zagueiro, foi lá reclamar com o Bandeira. Foi lá, por que você não marcou? Eu não vi. Era um lance do árbitro. Estava muito mais próximo. O Bandeira não só falou eu não vi, como estava inclusive... Longe para não, e com o sol batendo no rosto. Cara, exatamente, perfeito. Lúcio Flávio. Se virou ali o Marcelo Matos e se virou bem. Tocou a bola para o Alessandro. Boa movimentação do Louco Abreu. Se a bola chegar vai ser perigosa. Não deixou o Diogo Orlando. Tocou para a linha de fundo. Escanteio para o Botafogo. Com 14 minutos do segundo tempo. Volta a atacar um pouco mais o Botafogo. Fica mais no campo de ataque o Botafogo. Ali o recado da torcida para o Botafogo partir para a vitória na cobrança de escanteio. A bola ainda fica com o Dani Moraes. Brigou, sobrou para ele, bateu de pé esquerdo e ela tocou no companheiro, no Fael. Volta ainda para o ataque o Botafogo. Louco Abreu. Não está na área para cabecear. Faz ginga de ponta esquerda. Cruzamento, a bola saiu. Parecia que ele tinha evitado a saída de bola. Será que ele deu mão? Não, eu acho que ele... Vou dizer, ela bateu involuntária. Essa foi involuntária e a bola está no jogo. E ele marcou tiro de meta, ele sinalizou para o tiro de meta. Não, deu falta. Mas realmente não houve a intenção do Louco Abreu. Na primeira, sim. Nessa não, a bola bate involuntariamente. Nessa ele deu toque de mão. Diga! Joel vai tirar o Lúcio Flávio, vem aí Renato Cajá. E ele aproveitou chamar o Caio e falou: Caio, fica aqui assistindo, já já você entra. Renato Cajá vem nesse instante no time do Botafogo. Daqui a pouco o Caio também deve pintar. Essas são alterações para partir para a vitória, para tentar a vitória? Mais a do Caio, né? A do Renato era previsível até, como eu falei anteriormente, o Lúcio hoje não estava num bom dia. E o Renato tem uma boa canhota, é um jogador que pode ajudar nessa armação de jogada. O Caio é mais ofensivo, né, Kleber? Ele torna o time, na verdade, com praticamente 3 homens na frente. Caio do Avaí fez o cruzamento, o corte do Leandro Guerreiro. Bola ajeitada pelo Edno, pelo Lúcio. Depois o passe foi ruim do Marcelo Matos. O time do Avaí recupera. Vem o Patrick pelo meio. Joga lá na esquerda para o Roberto. O Eltinho chegou. Passa o Eltinho. O Roberto traz por dentro. Se der espaço, ele vai chutar no gol. Não deram. Então tocou para o Caio. Devolução para o Roberto. Dominou. O Bandeira marcou o impedimento. O salve demorou um pouco para apitar, mas o Bandeira, o Marcelo Vangassi, tinha marcado o impedimento do ataque do Avaí. E o Botafogo se manda. Vai Lúcio Flávio. Faz o passe para o Jobson. Girou na característica dele. Tentou se livrar do Emerson. Chega também a marcação do Rafael. E os dois zagueiros do Avaí deram duro para cima do Jobson. Tomaram a bola dele. O Jobson na sequência fez a falta. E ninguém quer saber de ficar com o jogo parado não. Todo mundo tem pressa. O Avaí movimenta. Vem bola com o Valber. Rola a bola atrás para Caio. Passou de novo o Patrick pela direita.
Caio olhou, tocou dentro da área para o Roberto, girou, o Eltinho chega, consegue fazer o corte o Marcelo Matos e desarma o ataque da equipe de Florianópolis. Pelo meio, Alessandro. Recebeu de volta do Louco Abreu. Aí o Lúcio Flávio. Tentou e não conseguiu o drible, perdeu a bola. Vai sair daqui a pouquinho o Lúcio Flávio, vai entrar o Renato Cajá, boa bola do Caio lá na esquerda. Valber se manda, vem com perigo o Avaí, Roberto na área, bateu direto pro gol. Defendeu o goleiro Jefferson. Globo, a gente se vê por aqui. Amarok, só o Volkswagen poderia ter tanta força. Bom, agora a entrada do Renato Cajá no lugar do Lúcio Flávio, como já tinha informado o Mauro Júnior. Para ver se melhora um pouquinho a organização, a criação de jogada do time do Botafogo. Tá bom. Ele passou a faixa de capitão para o Leandro Guerreiro. Renato Cajá que entra agora, marcou já 3 gols no Campeonato Brasileiro. O Lúcio que saiu fez 4. Já disse aqui o Júnior não teve numa jornada das mais felizes o Lúcio Flávio. O arremesso lateral é para a equipe do Avaí. A movimentação vai ser feita pelo Patrick. Jogou para frente o Fael. Na briga do Alessandro com o Eltinho, ficou com a bola o Eltinho, perdeu. Olha o Renato Cajá na primeira dele. Ganhou bem o Alessandro. Toca a bola para o Louco Abreu. O Cajá foi para o meio, recebeu boa bola. Pode rolar para o Jobson de primeira, ele chuta para fora e ainda acho que estava impedido. Impedimento foi marcado do Jobson, ele errou o chute. O Renato Cajá não podia ter chutado no gol, Júnior? Poderia, eu acho que ele até esperou um pouco, tá vendo, Cleber? É só que o zagueiro chegou para bloquear e não deu a possibilidade para ele bater no gol. Agora, Júnior, o jogador do Botafogo vinha de frente. Ele tem a noção que o companheiro está um pouco adiantado. Por isso que ele esperou, né? Mas aí o que acontece? Não teve jeito. Não teve jeito. Aí vem embora o time do Avaí com Caio. O Edno chegou, botou a perna, o Caio desabou, o juiz não deu nada. Boa tabela de Patrick com Rudney, vai para o fundo, bateu cruzado, Jefferson cai e fica firme com ela. Depois do futebol, Faustão vem aí para apresentar o segundo tempo do Domingão. Depois tem o Fantástico. Esquenta o clima na casa das meninas fantásticas. Você vai sentir o clima logo mais, depois do Faustão. E o que fazer quando o salário não dá para pagar a prestação da casa própria? O conciliador entra em ação no Fantástico. Olha o time do Avaí chegando. Patrick estava lá dentro da área. Jefferson saiu e salvou a pátria botafoguense. Foi esperto, foi rápido, teve explosão e decisão rápida, ó. Chegou e abafou o Patrick. Bem o Jefferson. Vem aí Caio já. Olha aí o Edno. Brigou com ele ali na marcação o Emerson Nunes. Louco Abreu. E o estádio fica bem mais quente. As duas torcidas gritam, cantam. Quando o Caio aparece, a torcida do Botafogo vê perspectiva de mudar o jeito do time jogar. É um jogador que vai para cima. 0-0 no placar, 21 minutos. Jobson. Para ficar ofensivo mesmo, faz o quê? Tem que tirar um meio-campista? Se tirasse um jogador de meio, né, com característica mais de defesa, seria o Fael, né? Esse homem. Porque aí o Marcelo Matos ficaria um pouco mais fechado ali com o Leandro para poder liberar os homens da parte ofensiva. Falta marcada, cometida pelo Bruno em cima do Alessandro. Você que chamou, Domar? Foi eu, Mauro. Para tirar as dúvidas, o Joel vai tirar o Alessandro
E o Caio vai passar a jogar na lateral direita, mais avançado, como ele fez no último jogo contra o Atlético Goianiense. O Botafogo venceu por 3-2 e o Caio fez o primeiro gol. E não fazia gol há 7 meses, havia 7 meses e conseguiu desencantar. Sai então o Alessandro e entra o Caio. Como disse o Mauro, né? Essa alternativa deu muito certo. Até porque o gol que ele fez foi num passe primoroso do Marcelo Matos, que deixou ele na cara do gol. As 3 vitórias seguidas do Botafogo, 1-0 no Vitória, né? Gol do Marcelo Cordeiro, 2-0 no Atlético Mineiro, gols do Edno e do Louco Abreu. E esses 3-2 contra o Atlético de Goiás, o Caio, o Jobson e o Louco Abreu fizeram os gols do Botafogo. Olha o Edno, cruzamento para a área, subiu Dani Moraes, conseguiu afastar na defesa o Bruno Silva, pega o rebote Caio. Uma pancada. Ficou bravo agora o jogador do Avaí. Era o Caio que estava no lance, entendendo que houve uma jogada de corpo. O jogador do Botafogo desabou e já agarrou a bola, o Cajá. A falta, a iniciativa da falta foi do jogador do Botafogo, que jogou o corpo contra o adversário e caiu e segurou. Agora, independente do acerto ou não do árbitro, ele não pode tolerar a reclamação do jeito que está acontecendo. A do Caio, o outro jogador que pegou a bola, jogou no chão com a intenção realmente de protestar. E daí perde o controle do jogo e de repente o jogo está bonito, bem jogado, vira uma guerra. 11ª falta cometida ou marcada contra o Avaí, em 26 no jogo, 15 do Botafogo, 11 do Avaí. Estava ali com uma cara de triste, o Zé Carlos arrumando a barreira. É de longe a falta. Edno e Marcelo Matos. Tem que pegar firme nela. Partiu o Edno. A bola explodiu na barreira, o próprio Edno tenta ainda aproveitar para o Botafogo, não deu certo. O Roberto domina no campo de defesa do Avaí. Chegou roubando o Renato Cajá. Olhou para a área, fez o cruzamento, sobe Louco Abreu. Foi lá em cima e tirou o Emerson. Cai a bola com o Rodinei. 24 minutos quase, o Botafogo deu uma saída, deu uma chegada no campo de ataque. Falta agora do Marcelo Matos. E amarelo para ele. Certo, Marcelo interrompe a jogada. Nesse momento o jogador do Roberto iria muito mais em direção ao gol. Também estava pendurado e não enfrenta o Ceará na próxima rodada. Grêmio Prudente com o Wesley faz o 3º gol contra o Goiás. Grêmio Prudente 3, Goiás 1. Jogo parado, tempo para a gente ver o gol do Wesley, um dos artilheiros do campeonato do Grêmio Prudente. Faz aí o seu gol. 3-1 para o Grêmio Prudente, Wesley. 3-1 para o Prudente contra o Goiás. Em Salvador, Vitória 0, Cruzeiro 1. No Morumbi, São Paulo 0, Corinthians 1. Nesse instante, Corinthians e Cruzeiro 60 pontos. O Fluminense 58 joga mais tarde às 7h30 no horário de Brasília contra a equipe do Vasco da Gama, Clássico do Rio. Bola do Edno. Vai atrás o Louco Abreu. Chegou. Fez o cruzamento. A bola vem, faz a curva. Sobe Marcelo Matos. E ela vai direto para a linha de fundo. Bola perdida lá no campo de ataque, provoca essa bronca do Zé Carlos no seu sistema defensivo. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, um por todos, todos por uma. Leandro Guerreiro deu uma rebatida, parece que deu uma diminuída no ritmo do Avaí. Isso é bom para o Botafogo, Júnior. Mas eu acho que principalmente pela falta de acerto nas jogadas, né, Cleber? Nós já tivemos aquela jogada, pelo menos nesse segundo tempo do Rodinei, daquele cruzamento que era. Fora, não tivemos mais nada. 4 rodadas na zona do rebaixamento, as 4 últimas. Avaí que voltou o ano passado, né? Caiu em 79, voltou o ano passado para a Série A do Campeonato Brasileiro. Aí o Jefferson recebe, vai para a reposição de bola o time do Botafogo. 26 minutos. Nessa conta aí de rebaixamento, nos últimos 5 anos o campeonato teve 20 times. Em todos os anos, 44 pontos foi o mínimo para escapar do rebaixamento. O Avaí, por exemplo, pode chegar a 48, né? Se ganhar todos os seus jogos, pode chegar a 48. 44 foi o número mínimo para salvar do rebaixamento nos 5 últimos campeonatos com 20 clubes. Jobson.
Fez bem o corte Rafael. Pega Rudney pelo time do Avaí. Coloca a bola na frente para o Roberto. De novo o Rudney. Lá na esquerda pede bola o Valber. Teria que virar completamente o jogo. O Rudney prefere jogar mais perto, mais curto com o Roberto. Em cima dele o Antônio Carlos. Chegou também o Marcelo Matos. Ficaram 2 na marcação e aí jogar no chão assim, não pode, né, Wright? Ficar no chão e prender a bola entre os pés. Exatamente, ele impede que o adversário jogue limpamente, até arriscando se levar uma pancada. No momento que o Roberto caiu, ele prende, ó, não pode isso. Foi essa falta marcada pelo Salvio Spínola. E vai mexer Domar Frison, o time do Avaí. Exatamente, o Benazzi resolveu fazer uma troca, está tirando o Valber para a entrada do 18, Daniel Thiago, da categoria de base. Primeira substituição feita pelo Wagner Benazzi. Antônio Carlos bate a falta para o Botafogo, jogou lá na área buscando o Jobson, ela vai direto para o goleiro Zé Carlos. E as projeções para quem imagina a pontuação do campeão? Há quem diga que com 69, 70 pontos vai pintar o campeão brasileiro. E aí você faz a conta. Quantos pontos tem os líderes, quantas rodadas faltam, o que é preciso para cada um. 28 minutos. Torcedor ligado no Futebol da Globo, navega pela internet, vem com som e imagem participar aqui do Campeonato Brasileiro. Júnior, se o Louco-Abreu não tivesse ido para a Copa do Mundo, estaria brigando pela artilharia do Brasileirão? Lobo, a gente se vê por aqui. Eles estão afiadíssimos na deixa, né? A gente se vê por aqui. O campeonato parou, né? Parou, exatamente, isso que eu ia dizer, né, Edgar? O Edgar talvez tenha esquecido desse detalhe, que o campeonato parou. Mas a participação do Louco-Abreu no Botafogo pós-Copa do Mundo, Cleber, eu acho que talvez até motivado, né, pela boa campanha da seleção uruguaia, foi muito bom. E ele foi muito bem no Mundial, né? Sem dúvida. Foi um reserva que entrou e decidiu. Era o 12º sempre, né, do Tabares, né, do treinador. O Louco-Abreu tem 9 gols, é o artilheiro do Botafogo no campeonato. Na temporada inteira, o Louco-Abreu, deixa eu ver só essa jogada aqui, lá vai para dentro da área, tirou o Diogo Orlando. Agora o jogo está parado. Na temporada inteira ele tem 23 gols, no Campeonato Brasileiro 9 gols. O artilheiro do campeonato é o Jonas com 21 gols. É uma diferença muito grande, né? O Jonas teve um ano daquele que a gente diz especial, né? Mágico, né? Excepcional. Quer dizer, chegar a essa marca que ele chegou até agora, ainda tem mais 4 rodadas, realmente é uma marca muito importante. Vem embora o time do Avaí com o Rudney. E o que o Edgar, o internauta, pode estar lembrando é que depois da Copa o Louco-Abreu teve um períodozinho ainda sem jogar, né? Aquele refresco, aquelas folgas. Aquele período que ele teve para se recuperar, exatamente. De lesão, na Copa. Mas de toda maneira, de 9 para 21 gols. Não, mas a sua participação, Kleber, é aquela história que a gente estava falando a respeito do Botafogo, das individualidades, entendeu? Cada individualidade, ela deu uma contribuição, deu uma parcela para que o Botafogo pudesse chegar, quer dizer, essa ótima campanha que vem fazendo esse ano. Tiro de meta, cobrado pelo Jefferson. Na bola dividida no meio campo, Dani Moraes. Tentou o Louco-Abreu, desvio para o Edno. Chega tirando, chega rasgando o Rafael. Boa bola na direita, Patrick. Tentou o passe de primeira para o Roberto. Chega com perigo o Avaí. Se esticou todo para fazer o corte e mandar pela linha de fundo o Fael. Evitando uma chegada mais perigosa. O Roberto também reclamou ali do Salvio Spínola. O Fael ficou no chão. O juiz vai dar, pelo jeito, só o escanteio para a equipe do Botafogo. Tá tolerando demais o... Vamos lá. Agarrou a camisa, puxou, houve um lance difícil, o jogador vem e coloca a mão à frente. Essa é a reclamação do Roberto. Mas a sintosa reclamação, se o árbitro não entende... Mas você daria pênalti? Havendo esse ângulo, sem dúvida, mas o árbitro não tem a facilidade que nós temos. Vem a cobrança do escanteio, vai lá em cima e pega o goleiro Jefferson. O lance foi do Fael com o Roberto. É um lance em que o jogador puxa a camisa à frente, é muito difícil para o árbitro ver. Evidentemente houve
chão houve. Falta que teria que ser marcado, sim, mas nem sempre é possível se olhar tudo num jogo de futebol. Esse aí é o lance, ó. Deixa eu ver só a jogada aqui do time do Avaí. Tentou, bateu pro gol, bateu firme e fez a defesa no chute do Daniel Thiago, o goleiro Jefferson. A gente vê, Kleber, que o Avaí finalizou muito mais que o Botafogo, mas todas as bolas foram exatamente em cima do Jefferson, né? Eu não sei, quer dizer, lógico que é pela boa colocação dele, mas também pela falta de precisão dos jogadores do Avaí. Agora o juiz deu falta do Caio e todo mundo fica chiando, reclamando. 18 finalizações no jogo, o Botafogo deu até uma equilibrada, 10-8. Caio faz o passe e a bola vai ficar tranquilamente com o goleiro do Botafogo, Jefferson. É aquele tipo daquele lance, você vê, tem a mão direita do Roberto e depois tem a mão esquerda do Fael. O puxão aconteceu, né? Você tem que analisar sobre esse aspecto. Quase 33 minutos, continua 0-0. Segue em Salvador, Vitória 0, Cruzeiro 1, no Morumbi, São Paulo 0, Corinthians 1. Em Presidente Prudente, Grêmio de Presidente Prudente 3, Goiás 1. 0-0 só neste jogo das partidas que começaram às 5 da tarde no horário de Brasília. Vem embora Botafogo, Renato Cajá ganha escanteio, ganha na... eu achei também que tinha sido escanteio, o Cajá ficou bravo ali. A intenção, mas o Diego Orlando foi muito rápido, ela pode ter batido foi malandro. No jogo. Ela não bateu no Renato, não. Não, isso é escanteio. Ele foi rápido, pegou a bola e o árbitro entrou na dele. É escanteio, sem dúvida nenhuma. Bateu no Diego Orlando e foi para fora, não voltou no Cajá. Vai pro arremesso lateral o time do Botafogo. Botafogo começa a ter pressa. O Joel Santana já fez 2 substituições. Botou o Renato Cajá no lugar do Lúcio Flávio. O Caio no lugar do Alessandro. 0-0 não é um bom resultado na matemática para chegar lá em cima, para brigar pelo título brasileiro. Para o Avaí, péssimo resultado também. E tem mais uma falta marcada. E o jogo ficou truncado, o jogo ficou enjoado, inclusive para o árbitro. Diga. Mais uma alteração no Avaí. Jefferson, número 16, para a saída do Bruno Silva. Está tirando um zagueiro, colocando um volante. Aí a substituição do técnico Wagner Benazzi, do Avaí. Em casa, o Avaí conquistou 21 dos 33 pontos que tem. 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O Botafogo, fora de casa, ganhou 6, são 18 pontos, mais 5, 23, 5 empates, 23 pontos dos 54 que tem. 6 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Todas as derrotas do Botafogo, as 5. Aliás, é o time que menos perdeu no Campeonato Brasileiro. Todas as derrotas do Botafogo fora do Engenhão. Arremesso lateral para o time do Botafogo. O relógio vai andando, 35 minutos. Daqui a pouco, Fausto Silva de volta com o segundo tempo do Domingão do Faustão. Caio. Bola aberta lá na esquerda para a tentativa, para a chegada do Daniel Thiago. A bola foi metida exatamente pelo Jefferson, que acabou de entrar. Arremesso do Eltinho. Daniel. Domina o Caio. Abertura, o Rodinei chega, o Patrick também. Ficou mais para o Patrick. O Edno cerca, o Rodinei passa. O Patrick vai para cima da marcação. Chegou o Fael e conseguiu o corte. Marcelo Matos faz a bola chegar no Renato. O Botafogo tem a chance do contra-ataque. Bom esticão para o Jobson. Gira, vai ficar de frente para a marcação. Vai para cima. Gingou o Jobson, tenta ir para o fundo. Já tinha o Rafael na cobertura. Aliás, o Rafael está em todos os lances. Ele está atento ali para fazer a cobertura do Emerson. E Kleber. Antes do Bruno, que era o zagueiro. Vai mexer de novo o Avaí? Exatamente, antes do escanteio, a entrada do Davi com a 17, vai sair o Rodinei. Davi 17, um meia que chega mais ao ataque. O Rodinei até que tentou bastante pela direita. O Wagner Benazzi também bota o time mais à frente. Sabe a importância
da vitória. A bola cruzada, é o Botafogo que chega, passou por todo mundo. Lá do lado esquerdo, Jefferson. E o arremesso lateral para a equipe do Avaí. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo avisa, celular desligado, saiba quem ligou. Faz a terceira substituição. Está falando do número de da necessidade de ganhar do Avaí. Quando o Davi entra agora. Ontem o Atlético Goianiense empatou com o Internacional. É time que está brigando para fugir do rebaixamento, somou um ponto. O Atlético Mineiro ganhou, empatou com o Santos, somou mais um ponto também. Olha o Jobson. Posição é boa agora, bateu pro gol, tirou, mandou para a linha de fundo o Zé Carlos. Todo mundo olha que é impedimento, o juiz acho que não deu nem impedimento e nem vai dar escanteio pelo jeito. Estava impedido, Wright. Estava impedido, adiantado pelo menos 1 metro, 1,5 metro. E o árbitro Bandeira não levantou, não. O árbitro deu sozinho esse impedimento. Vem outra vez o time do Botafogo. Agora é o Avaí que não consegue segurar a bola no campo de ataque, então o Botafogo vai tentando aproveitar, roubando e puxando o contra-ataque. Não desse jeito, errou o Renato. Recolheu o Davi, acabou de entrar no time do Avaí. Toca a bola para o Caio, aberto lá na esquerda o Daniel. Caio tentou pelo meio. Bem colocado, Marcelo Matos fez o corte. Mais uma oportunidade de puxar contra-ataque para o Botafogo. Vai de novo o Renato. Passou o Edno. O Louco Abreu fica esperando. Num cruzamento mais aberto é o que ele faz. Louco tentou ajeitar para dentro. Consegue fazer o corte. O Diogo Orlando é escanteio. Agora é escanteio sem dúvida para o time do Botafogo com 38. Mais um gol na rodada. Cada gol pode mudar a vida aí do Campeonato Brasileiro. Neste caso, aumenta o Corinthians a vantagem contra o São Paulo. Dentinho. Corinthians 2, São Paulo 0. O São Paulo fica com 50 pontos, 4 atrás do Botafogo, 5, né, atrás do Botafogo, pensando aí nas 4 vagas da Libertadores. E o Corinthians na liderança do campeonato. Fluminense e Vasco mais tarde, outra decisão. Bola do Edno para dentro da área, subiu, o Louco Abreu pega o goleiro. Davi. Joga a bola na esquerda para o Daniel. Dominou o Daniel, Thiago. Vem de trás, Jefferson. Outra vez, Daniel se movimentou, veio para a direita, faz o cruzamento. Foi lá em cima e tirou o Dani Moraes. O rebote ainda é da equipe de Santa Catarina. Dominou o Eltinho. Usou o corpo, protegeu. Caio, passou para Trick, vai bater pro gol. Pegou mal, muito mal na bola. Deu certo, sobrou no Eltinho. Lance perigoso. Jefferson, espetacular. Que reflexo do goleiro do Botafogo. Volta a bola pro Avaí. Patrick no cruzamento. Vai direto para a linha de fundo. Que defesa fez o Jefferson. Olha que bola. Ela vem de dentro da pequena área. Ah, mas o cara chutou no canto onde ele estava. Fato. Agora ir para esticar a mão e ter o reflexo de pegar. Exatamente. Estava muito perto. Era uma bola muito difícil. Aí ele conseguiu esticar o braço esquerdo ali e fazer uma grande defesa. Gol perdido pelo Davi, defesa sensacional do goleiro Jefferson do Botafogo. Vem de novo o time do Rio, tenta Edno, estica a bola para o Jobson. Lance para o Louco Abreu, protegeu, vem de trás, o Renato. Agora Marcelo, olha pela direita. O Caio estava bem aberto, o Caio não está nesse momento de lateral, estava lá de ponta direita. Ela voltou aqui para o lado esquerdo, Fael. Faz o lançamento, buscando o Jobson. Rafael no corte. Edno. Foi falta. O Caio usou o corpo, deslocou o adversário. O juiz parou e marcou. A famosa cama de gato. Ele abaixou o tronco e derrubou o adversário. Dentinho fez o segundo gol do Corinthians lá no estádio do Morumbi, em São Paulo. Elias fez o primeiro. Bola passa pelo Ronaldo. Chega no Paulinho. O Alessandro vai para o fundo. Olha o Dentinho aqui, ó. Chegou. Ainda tentou o corte o Alex. O Dentinho se antecipou a Ilcinho e o Tite faz a festa. O técnico do Corinthians, 2-0. Corinthians 60 pontos. Cruzeiro 60 pontos. Corinthians está em primeiro lugar pelo número de vitórias.
pelo saldo de gols. Fluminense 58 joga mais tarde contra o Vasco, clássico do Rio. Botafogo vai ficando na 4ª posição. E lá embaixo, Grêmio Prudente, Goiás, Avaí e Guarani são os 4 últimos colocados. Vem embora o Botafogo com o Renato. Mergulhou, Rafael fez o corte. Relógio vai a 42 minutos. Continua 0-0 Avaí e Botafogo em Florianópolis. Domina o Jefferson. Apertou o Cajá. Tenta tomar a bola, não consegue. Bateu de primeira ali o Daniel. Agora falta em cima do Caio. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, um banco único feito para você. Bola dominada pelo lado direito do time do Avaí com o Davi. Chegou o Patrick. Chegou. Mais 3 minutos. E fez o corte. O Fael é escanteio. Vai a 48 minutos. Vai para a cobrança de escanteio, Eltinho. Bola para dentro da área. Ainda pega o rebote o time do Avaí. Vai arriscar o Jefferson. Então, Júnior, 43 minutos. Espera aí, Júnior, que tem bolinha na tela. Vai que muda a classificação do campeonato. Não mudou. Foi gol do Grêmio Prudente, Reiner 4-1. Só virou goleada lá em Presidente Prudente. Os dois continuam como os 2 últimos colocados. 43, Júnior. Agora fica naquela. Garanta esse ponto ou tento mais 2? Eu acho que, na verdade, Kleber, para o Botafogo são 2 pontos perdidos. Não tem aquela história de um ganho, não. Para quem tinha objetivo, né, de poder encostar nos times lá da frente e brigar pelo título, na verdade, você pode botar na conta como 2 perdidos e não um ganho. Aqui a mesma coisa, né? O mesmo raciocínio para o Avaí, lá embaixo, para escapar. Você vê como teoria e prática de vez em quando não combinam no futebol, né? Deixa eu ver essa jogada aí, ó. Chegou, dominou, Eltinho cruzou, afastou o Leandro. O Cruzeiro tinha um adversário duro que também briga para fora de casa longe, também, fora de casa o Vitória. Tá ganhando. Corinthians o clássico. Clássico, tá ganhando. Fluminense clássico. Jogo, né, abertíssimo. E o Botafogo pegando um adversário que, é claro, vai jogar a vida, né? Teoricamente, teoria e prática de vez em quando. Mas eu acho que, por exemplo, nessa situação do Botafogo, mudaria muito pouco, Kleber, se ele jogasse um pouco mais ousado, entendeu? Começasse o jogo um pouco mais ousado, porque obrigaria, inclusive, o adversário a ter uma atenção maior. Ressaltando que a parte defensiva do Botafogo funcionou, entendeu? Com eficiência hoje. Olha o Jobson, ainda tenta o Botafogo. O jogo vai chegando a 45, tem mais 3. Fael, rolou. Bateu pro gol Marcelo. E evidente, se alguém conseguiu o gol, se algum time conseguiu o gol, agora é o gol da vitória, né? Avaí tem Sul-Americana pela frente. Tem o Goiás. Em Goiânia foi 2-2, vai receber o Goiás. O Botafogo vai jogar no Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Copa Sul-Americana tem ainda Palmeiras e Atlético, que é aquela história da vaga na Libertadores, né? Um brasileiro, um desses 4 brasileiros, Avaí, Goiás, Palmeiras e Atlético, um deles vai para a final da Copa Sul-Americana. Se o campeão for brasileiro, aí o Brasileirão classifica 3 para o campeonato. Nesse momento, o Botafogo está na zona da Libertadores. Se pintar um brasileiro campeão da Sul-Americana, cai uma vaga do Brasileirão. Edno rolou a bola na direita para o Caio. Foi forte o passe. Caio ainda pegou. Vai para o fundo, cruza. A bola desviada no Diogo, vai para a linha de fundo. Escanteio para a equipe do Botafogo. Escanteio, Louco Abreu na área. Chance da cabeçada. O Antônio Carlos já chegou. O Edno vai para a cobrança. Torcedor do Botafogo vai para dentro da área para cabecear junto para o gol. O do Avaí se defende junto com o Zé Carlos e toda a defesa. É o 10º escanteio do jogo. Vai o Edno, lá vem a bola, fez a viagem na marca do pênalti, quase subiu o Fael, subiu o Antônio Carlos e o Sávio Spínola deu falta de ataque. Deu provavelmente falta do Antônio Carlos.
lá em Presidente Prudente. O Grêmio fez o 4º gol, enquanto você está vendo aí outra vez a falta que o árbitro deu. Essa falta aí é perigo de gol, né? Peraí, Raid, deixa eu só mostrar aqui o gol do Reiner. O Grêmio de Presidente Prudente fez 4-1 em cima do Goiás. Hein, Raid? Não houve falta, aquele foi perigo de gol, como você ia chamando. Porque realmente o jogador não toca intencionalmente no adversário. 46,5. Sai jogando o Diogo Orlando na defesa do Avaí. Para o Avaí, mais um capítulo duro de enfrentar. Fica no desespero. Sabe que precisa de pontos. Vai somando mais um, vai só a 34. O Botafogo vai chegando a 55. Davi, corte do Marcelo Matos. O juiz vai dar falta de ataque. Falta do Davi. Botafogo botou a bola muito à frente, o juiz vai mandar voltar. Olha, até pela colocação da bola, ele poderia mandar seguir. O problema é que ele ficou parado lá atrás. Entendeu? Aqui, ó, ele apita, a falta aconteceu, ele sinaliza e mata o ataque do Botafogo, fazendo com que a bola retorne ao local para a cobrança dessa falta que o jogador do Botafogo, com qualidade, cobrou rapidamente. Não gostei do salvo no segundo tempo, atendeu, deixou de repreender, de cartões amarelos para jogadores com reclamações assintosas. Não foi o salve que eu estou habituado a ver. Você ouviu lá no fundo? Perigo de gol, perigo de gol. Era o Joel Santana reclamando. Júnior, 48 quase. Pelo jogo, o empate está de bom tamanho. Aí, é ele mesmo, né? Para matemática, é ruim para os dois. Mas a gente lembrando, Kleber. Lembrando o seguinte, que para o Avaí, talvez pior ainda, Kleber. Por quê? O Avaí foi a 34. São 4 rodadas, são mais 12 pontos. Lembrando que para você fugir do rebaixamento, até hoje, pelo 44. menos, né? 40, não, você pode botar um pouco mais. Pela questão até dos números de vitórias, entendeu? Quer dizer, a situação do Avaí realmente ficou muito complicada. Botafogo continua com esperança ainda. Você viu que terminou no Morumbi, São Paulo 0, Corinthians 2 e termina em Florianópolis, Avaí 0. Botafogo 0. A rodada então vai chegando ao final nos jogos das 5 da tarde. Avaí e Botafogo 0-0. São Paulo 0, Corinthians 2. O Grêmio Prudente está fazendo 4-1 no Goiás, garantiu 3 pontos. O Cruzeiro, no finalzinho do jogo em Salvador, está vencendo Vitória por 1-0. Esses os 4 jogos de agora. Terminou agora em Presidente Prudente 4-1. Estamos só pelo jogo Cruzeiro e Vitória. O Mauro Júnior e o Domar Frison pegam agora os depoimentos dos jogadores depois desse empate sem gols na ressacada. Zagueiro Rafael está falando por aqui, para a matemática do campeonato não foi bom esse empate. Realmente não foi o resultado que a gente procurou. Acho que a nossa equipe lutou, teve vontade, determinação, tivemos o controle da partida, mas infelizmente o gol não saiu, mas acho que com esse espírito, com essa determinação, com essa vontade, a nossa equipe tem tudo para conseguir sair dessa situação. Mauro. Obrigado, Omar. Marcelo Matos por aqui. Marcelo, 1 ponto ganho aqui. Mas aquela história, 2 que não foram conquistados. Atrapalha os planos de quem está pensando em ser campeão? Não, de maneira nenhuma. A nossa equipe lutou até o final, está jogando com bastante desfalques, temos jogadores machucados. Agora é seguir. O Avaí está brigando para não cair, a gente está brigando para ser campeão. Mesmo o Cruzeiro se distanciando, o Corinthians, ainda vocês sonham com título? Temos que pensar assim. Quanto houver oportunidade, temos que lutar para isso. Ok.